Boa tarde, estamos começando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate e hoje temos aqui a satisfação da presença do professor Filomeno, que é professor da FURG, e ele vem trazendo para nós o tema hoje, as várias fases do desenvolvimento sustentável. Nós gostaríamos que o professor Filomeno se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da área ambiental e já fosse ao longo da sua discussão falando mais ou menos sobre o tema de hoje, né? Boa tarde a todos, meus amigos também aqui presentes. Eu sou professor da FURG há 30 anos, na área ambiental. Comecei como oceanólogo da primeira turma de oceanografia da FURG, foi em 74, e logo depois do mestrado e doutorado eu enveredei pela área ambiental, até porque na região, inclusive, foi um grande debate as questões ambientais e tanto que eu, durante algum tempo, eu perguntei as questões oceanográficas onde ficavam, e de uma certa maneira elas foram ficando à distância. E hoje, no grande debate ambiental que existe na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul e no Brasil, essa inter-relação que nós estamos tendo aqui, com curso de administração e às vezes com direito, com economia, nós também trabalhamos com engenharia, nos propõe essa diversidade de enfoques, e principalmente nesse assunto mestre hoje, que seria a questão do desenvolvimento sustentável, que eu vejo, de uma certa maneira, um ponto crítico, porque teoricamente ele está bem já há algum tempo, e na prática nós estamos carecendo de ações que nos mostram o que é desenvolvimento sustentável. Me dá um segundo, que eu acho que a síndrome do microfone te persegue. Eu vim me avisar que o seu microfone está com problema, eu queria te passar isso daqui. Não é nada. A questão do desenvolvimento sustentável, eu estava lembrando que na teoria ela tem até um volume razoável de livros, de documentos interessantes, oficiais, mas na prática existem coisas que nós ainda estamos esperando. E no outro dia, ainda lendo o autor, ele dizia que para algumas pessoas chega a se tornar utópico, porque nós estamos sendo tão insustentáveis que, para a gente pensar sustentável, nós temos esse drama de achar que isso chega a ser uma utopia, porque, na verdade, com o tempo nós estamos vendo a velocidade do sustentável ser ainda lenta, por ser um tema, um debate bom e interessante, mas as questões do dia a dia, aquelas comuns que nós vamos ter que mudar, que nós vamos ter que separar, elas vão numa velocidade imensa. Então nós temos esse drama, e o tema, as várias fases do desenvolvimento que eu estou trazendo aqui, é porque eu vejo, e venho de uma escola de pensamento que vê uma coisa mais simples. O desenvolvimento sustentável não seria algo absolutamente novo, nunca recorrido, nunca trilhado pela humanidade. Eu vejo algo bem simples. E vou buscar aqui um início para a gente poder fazer um debate nessa questão específica. Na década de 70, um professor nos Estados Unidos, e ele ficou famoso por isso, ele propôs, o professor Herman Daly, na Universidade da Louisiana, que fica no sul dos Estados Unidos, ele propôs para os Estados Unidos, e isso na época era um desafio imenso, ele propôs o Estado estável. Ou seja, os Estados Unidos iria crescer até um determinado ponto, e ali, por meios democráticos, eles estabeleceriam que qualidade de vida eles iam querer ficar. Então chegaria um platô, então teríamos o crescimento, e depois chegaria um ponto, e que aquilo ficaria para sempre. Ele foi muito criticado, porque na época os Estados Unidos pensavam numa curva de crescimento sempre, né? Não se pensava nunca em uma certa hora fazer um declínio, fazer uma diminuição da velocidade, estabelecer um patamar e ficar ali. Ele foi tão criticado que foi até perseguido dentro da universidade. Teve que, inclusive, que sair da universidade por uma perseguição num país onde que crescimento é a palavra-chave, a palavra mestre,
E tinha alguém propondo que, minha gente, para aí, não é bem assim. Nós vamos ter que chegar a um ponto que nós vamos dizer assim, 2 carros por família, salário básico de tanto, né? E ele foi perseguido por causa disso. Com o tempo, essa ideia, e eu conheço o professor Herman dele, gosto dele muito, me ajudou nos Estados Unidos, eu fiz um mestrado naquela universidade, me lembro de ter feito o curso dele. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi simulações de computador, isso é 1976. Tá? Nem existia monitor, era a televisão, a gente pegava uma televisão e ligava o computador ali para ver. Foi as primeiras vezes que eu vi simulação do que pode ser o futuro. De lá para cá, esse conceito, eu até hoje de manhã ainda pensando no nosso debate aqui, eu estava pensando que eu fiquei até, não entristecido, mas é uma grande pergunta por que o próprio professor Herman Daly desistiu dessa ideia. De uma certa maneira ele desistiu, porque evoluiu no pensamento, né? Mas esses 3 ou 4 primeiros livros, cujo título era O Estado Estável, é uma coisa importantíssima, né? O que se aprendeu em cima de simulações e em cima, gostaria de dizer, bem claro aqui, de observar a natureza? Que realmente nós temos essa curva de subida, de crescimento, e aí com várias velocidades, isso a matemática, a estatística explica bem claro, e depois nós chegamos num patamar, que em ecologia se chamava o clímax, que hoje em dia não se chama mais nessa teoria, se chama transição, e aí, queiramos ou não, temos uma curva que desce. Não existe alternativa, não existe outra perspectiva, ecologicamente, economicamente, populacionalmente, energeticamente, impossível, termodinamicamente impossível ter essa curva e sempre. Então ela vai fazer uma volta, e aí nós temos um declive, e aí nós temos uma quarta, que para mim, como interessado nesse estudo, para mim uma fase muito importante, nós temos uma quarta parte que é baixa, e que se prolonga muito, tanto como se achava que lá em cima ia prolongar, que nós denominamos a quarta fase. Então nós temos a primeira fase, crescimento, transição, declínio, e aí nós temos essa quarta parte que chama-se baixa energia. Bom, essas são as fases que eu entendo hoje, que se nós fizéssemos um esforço, e nós, eu digo, o governo brasileiro, o Brasil, nós fizéssemos um esforço de simplesmente saber em que fase nós estamos e nos comportarmos conforme essa fase rege. Por exemplo, fase de crescimento. A gente pode realmente pegar recursos, buscar energia, construir prédios, mais cursos, fazer uma estrutura de crescimento. Mas aí vai vir um aviso que diz o seguinte: estamos numa fase de transição, cuidado. Então, mudamos toda a política, mudamos o jeito de ver o país, mudamos o jeito de ver o crescimento populacional, porque a próxima fase é declínio. Isso nós estamos vendo em todas as atividades humanas, em ecologia, em administração, em arquitetura, em música. É visível, tem uma queda e depois vem uma fase difícil, porque essa queda de baixíssima energia, ela é a mais difícil de se passar. Porque nós vamos ter que, eu brinco em aula, eu vou brincar aqui, nos fingir de morto por um tempo. Porque essa fase, na verdade, o que é? Nós estamos reservando energia, conhecimento, informação, para quê? Nossa próxima subida. Então nós começamos a ter ciclos de subida e descida. Isso é o desenvolvimento sustentável. É tu saber aonde tu estás, em que parte da curva, e ali assim, não seria com a questão de comportamento, porque é uma coisa mais profunda, porque envolve uma ética. Inclusive comportamento, alguém te diz, faz isso, não seria forçado, é uma coisa que deveria ser entendido dentro de uma ética de o que eu posso fazer aqui e o que eu não posso fazer. Então nós vemos aí lugares onde, vou dar um exemplo prático assim, uma cidade, ela está em declínio, e tu pega um prefeito, ou tu pega uma autoridade, eles estão pensando que está em subida. Então eles estão gastando além do que poderia gastar, estão fazendo coisas que já está prejudicando o quê? O próximo ciclo que vai vir. Então o sujeito pode ter o azar, eu vou brincar aqui, o azar, de tu seres prefeito, governador e até presidente de um país, numa fase de declínio. E ali tu deverias te comportar conforme é o declínio.
O declínio é o seguinte: nós vamos aproveitar os recursos que existem ainda, ser mais eficientes, não inventar tanta coisa, tanta novidade, porque a gente sabe que às vezes nós construímos coisas, e depois ainda tem um debate dentro dessas fases aí que a gente pode aprofundar. Nós construímos coisas que naquela época não deveria ser construído. Isso vale para tudo, né? Até para a universidade. A gente viu que, olha, aquilo foi feito, nunca foi feito, não é na época. Né? Nós temos que entender essas fases. Então, o que eu estou propondo nesse debate é que existe essa fase de crescimento, existe essa fase de transição, e aí quando se pensava que isso ia continuar, nós estamos vendo que isso declina, desce. E aí, dependendo de quanto que tu gastou, ou quanto que tu tens de reserva, de informação, de energia, de matéria, o teu declínio pode ser curtinho. Ou pode ser longo, tu vai lá embaixo, no fundo, a Argentina foi lá no fundo, o México foi lá no fundo, e aí tu vai ficar um tempo, não pensa que tu já vai subir de novo, tu vai ter que ficar um tempo reorganizando o que sobrou, o que tem de energia que não foi gasto, te organizar, e... Então existem ciclos de sustentabilidade. Se fala na economia, em geral o ciclo econômico são 50 anos. Se fala no ciclo do comércio. Se fala no ciclo da multimídia, hoje de computador, é 6 meses. Tu põe um programa de computador, daqui a 6 meses e não presta para mais nada. Foi um ciclo. Então existe o quê? Escalas diferentes, ciclos diferentes, alguns longos, outros bem curtos. Tá? Tu pega um conjunto hoje, um grupo musical, ele é lançado 1 mês depois, 2 meses depois, a turma nem lembra, mas são as pequenas escalas. E tem os grandes ciclos, né, que, em geral, na natureza, pode demorar milhares de anos, como é o caso desse tsunami que teve, e hoje a gente sabe que já tinha avisos. Mas o que é? É um ciclo lento. E todo ciclo lento, ele junta muita energia, muita, e aquilo foi juntando no fundo da Terra, foi juntando, e quando ocorre, o ciclo quando é muito grande, tipo assim, uma guerra, aquilo foi acontecendo, quando tem a guerra, ele é destruidor. O ciclo pequeno, ele é uma pancadinha, e tu consegue reorganizar. Aí quando tem um ciclo médio, já é um problema maior. E os grandes ciclos, quando caem, e a gente tem visto isso aí na história, desde os maias, desde os romanos, nós temos visto esses ciclos, que a história nos pontilhava, que as questões até energéticas, nós estamos agora num ciclo do fim do petróleo, sem sombra de dúvida, não tem mais discussão. Outro dia até apareceu um sujeito aí na internet que diz que o petróleo nunca vai acabar. Foi uma grande coisa na internet que apareceu. Claro, ele está vendo do ponto de vista absolutamente geológico, a natureza vai produzir o petróleo, certamente, está produzindo agora, mas numa quantidade que a gente não pode nem pensar. Hoje, a Petrobras tira do fundo da terra 1.333 bilhões de barris por dia. Não tem como tu repor isso aí. A natureza não consegue repor isso num dia. Nós já passamos o ciclo do petróleo, a gente sabe direitinho. Quem teve a chance de viver nos países que eram os grandes produtores e que aproveitou o petróleo, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe quando foi o pique, né? O sujeito tinha carros do tamanho dessa sala aqui. E era normal, tu encostava no posto de gasolina, aquilo era... Né? Hoje não é bem assim, né? Então nós estamos vendo, por exemplo, esse ciclo aí. E viver dentro do ciclo é a sustentabilidade. Nós não precisamos inventar nada assim de extra. Claro que dentro de cada particularidade, né, de cada fase, tem esses detalhes aí. Tem um ciclo de crescimento que tu pode crescer meio a revelia e não precisa te cuidar muito assim. A gente sabe disso. Depois, quando começa a ficar, que em ecologia a gente fala maduro, o sistema começa a ficar maduro, já tem questões que tu tem que prestar atenção. Tu tem que reciclar mais, tu sabes que tu vai ter um pouquinho menos de produtividade, é um aviso, está diminuindo a produtividade, porque no início gasta muito, mas produz muito. Então, essas fases do crescimento, da transição, do declínio e da manutenção em baixa é o nosso grande desafio. As pessoas só pensam que é o crescimento sempre. E eu brinco em aula, de novo, vou brincar aqui, né? É só a gente olhar o nosso ciclo de vida, né? O sujeito no início corre uma maratona, né? Mais adiante o sujeito vê a maratona, né? Então nós temos
ainda menores, é isso aí. Me permite uma pergunta, então, pela sua exposição, a gente consegue entender que, embora em alguns meios científicos, como na economia, na história e em algumas outras áreas, como a área ecológica, a gente consegue perceber esses ciclos, mas na sua maneira de ver, o que está faltando é a sociedade como um todo, e principalmente os gestores sociais, passarem a perceber e se preparar para esse tipo de ciclo. Seria isso? Absolutamente fundamental isso aí. Porque seria impensável nós termos uma conta no banco e o sujeito diz assim, ó, fosse demitido, tá? E eu digo, não, então agora eu vou sair gastando que nem louco, né? E é difícil enxergar, e é uma particularidade, uma parte importante, inclusive, é difícil enxergar a fase do ciclo, porque são vários ciclos juntos, às vezes caoticamente. Tu tens o ciclo da segurança, tu tens o ciclo do consumo de energia, tu tens o ciclo da moda, do vestuário, tu tens o ciclo dos carros, que eles querem colocar um certo tipo de carro. Se ele está dentro daquele esquema, por exemplo, vai mudar o combustível, então vamos ter o Power Flex, vamos ter, tá dentro do ciclo, tá? Mas às vezes a gente vê que está absolutamente fora. Então hoje nós temos que identificar os ciclos e aí separar os vários ciclos, porque em simulações fica caótico. E o que nós vemos é que tu perseguir, eu dou um exemplo assim que é interessante, é pegar uma rua e identificar todo o comércio ali e começar a ver quanto que dura esse comércio. E aí tu vai ver os diferentes ciclos. É impressionante, é visível. Então quem trata com comércio, quem trata com essa questão econômica da cidade, uma rua comercial, não enxerga isso aí. E o assustador é que o ciclo está diminuindo. Ou seja, hoje tu abre, o próprio Senai avisa, se tu aguentar os 6 primeiros meses, tu consegue ir adiante. Eles já sabem que os 6 primeiros meses o ciclo termina. Tu faz tão e deu 6 meses. Falência, 6 meses. Se tu conseguir passar, que é o que eu brinco, fingir de morto mais um tempo, tu lá vem tudo de novo. E se tu souber manejar isso aí, tu fica sustentável. Tu te sustenta. Eu não usei aqui a palavra autossustentável, eu estou usando a questão de se manter nesse ciclo. É uma coisa, para nós, e eu brinco para nós da área ecológica, é uma coisa natural. Tu saber que agora vai diminuir, quando é que tu podes, quando é que tu não podes. Agora, algumas características do crescimento, por exemplo, competição intensa. Isso aí, depois na outra parte do ciclo, vira para a cooperação. E nós temos que enxergar quando é que isso passa de competição para cooperação. Aí é o sinal, olha, o sistema está ficando maduro, nós vamos diminuir, inclusive, a diversidade, é uma coisa comum. Então, significa o quê no nosso mundo? Vai diminuir os empregos. Nós estamos vendo aí. É um sinal de que o sistema fez a curva e está começando a declinar. E aí nós temos essas coisas incríveis. Está diminuindo o emprego, mas está aumentando o número de pessoas. Porque a questão populacional não está seguindo, nem sabe, nem desconfia e às vezes nem quer seguir essa questão aqui, que a minha avó nasceu numa época que o sujeito tinha que ter 10 filhos, porque a mortalidade era alta e as pessoas tinham que trabalhar no campo. Já a minha filha vai ter que pensar que ela vive, vamos dizer, se fosse o caso, num declínio, então não pode ter filho. E aí até essas ideias que as pessoas têm de, não, eu queria ter 4, 3 filhos. Não é assim. Isso que é a questão ética e a questão de saber onde tu estás. Essa questão da população é bem clara. Hoje, no outro dia ainda vi uma estatística assustadora. A universidade no Brasil forma 1 milhão de estudantes e tem emprego para 300 mil. Sobram 700 mil. Nós estamos falando aqui de universitários. Ou seja, o sistema está dando um aviso. Não é mais, eu saí da sala de aula, fui na minha formatura, me inscrevi num concurso e já entrei como professor. Porque eram outros tempos, uma universidade pequena, começando no interior, vazia ainda de professores. Eu já dei aula numa universidade por um pouco tempo, uma vez, a convite, existiam 6 doutores. Então eram outros tempos, né? Nós vamos chegar, que nem eu já vi nos Estados Unidos, que os laboratoristas lá eram doutores. Porque já está esgotado, a área de doutor já está saturada. Então o sujeito tem que ser doutor, 5 anos de
de experiência, 30 trabalhos publicados, ter projetos de milhões de dólares. Aí tu começa a ser alguém, porque lá eles estão numa curva diferente. Nós aqui, eu saí da formatura, o Márcio estava dando aula. Então, nós temos que entender essas curvas, e essa questão de ser sustentável, isso na energia, eu tenho sido ultimamente muito crítico na questão da energia, porque eu não vejo, porque o setor da energia, ele envolve muito poder político, poder financeiro. Ele não mexe quase nada, ele mexe o mínimo para colocar na mídia que ele está pensando em sustentabilidade. Só por uma questão de mídia. O poder da questão energética, do petróleo, das energias não renováveis, ele faz que está entendendo essa curva, mas ele não mexe absolutamente nada dentro dessa curva. E eu gosto desse assunto da energia e tenho sido crítico nisso, porque nós já temos dados, inclusive. Uma empresa, para se tornar realmente, no futuro, uma empresa de energia e renovável, ela tem que colocar pelo menos 50% do orçamento dela em energia renovável. 50%, se ela não colocar isso aí, ela está fazendo de conta. E as empresas, muitas grandes, inclusive, internacionais, aqui dentro, elas põem aquela coisa na televisão, olha, tu pega ali, aquela verba ali para propaganda e põe uns cataventos ali, e uns painéis solares e manda isso adiante. E a massa vê a televisão e acredita que aquilo ali não é mais uma energia de petróleo, é energia renovável. E tu sai aí pelo Rio Grande do Sul, tu sai pelo Brasil, tu não acha. E não esqueçam, o petróleo ainda é uma reserva do tempo do crescimento que nos dá muita flexibilidade para fazer várias coisas. E nós temos que aproveitar isso aí antes que isso se esgote. Porque a hora que isso esgotar, nós somos uma civilização que não sabemos trabalhar muito outras energias. Nós viramos a turma do petróleo. E a turma do petróleo não sabe trabalhar com outras energias porque, entre aspas, nós somos viciados no petróleo. Então, se tu olhar aqui, hoje, tudo tem decorrência. Se tu ligar, a rádio está dando uma propaganda aí da petroquímica que diz que tudo na nossa vida é petroquímica. Desde a simples escova de dente, que eu acho atentado contra quem produz escova de dente, porque ela não é simples, até o complexo carro. Né? Então, eles dizem que e o nome não aparece. Né? O deles, que é da petroquímica, não precisa aparecer, tudo é petroquímica. Né? Gostaria de fazer uma pergunta aí para o professor sobre a teoria que o senhor falou logo no início sobre o estado estável. Só para entender melhor, o senhor falou sobre o ciclo, as 4 fases do ciclo, né? E a ideia do estado estável seria chegar na fase de transição, no platô, e continuar, ou ter padrões melhores, ter mais padrões nos ciclos. A sociedade consegue se livrar desses ciclos ou não pode chegar nesse patamar e continuar? É interessante, porque a sociedade, e aí eu me incluo, nós não podemos ficar isento disso, porque as pessoas, em geral, são iguais, ela gostaria de ficar nesse patamar se pudesse subir um pouquinho. As pessoas têm medo, os governos, então, não dormem. Se tu falar que tu pode fazer um pouquinho assim, a turma acha que o país está falindo, está afundando, está morrendo. Na verdade, nós estamos assim, mas disfarçado. Então, quando tu fala que tu vai fazer assim, a turma já não pode. Mas a sociedade em si gostaria de ficar um patamar subindo sempre. Nós temos isso quase que genético. Nós não conseguimos, sem ser forçosamente, baixar. É uma discussão. É que isso vem muito da teoria clássica, econômica, né? Que as pessoas têm necessidades ilimitadas para recursos limitados. E parece que isso continua até hoje, né? E eu vou te dizer ainda mais, o que no Brasil deveria ser a grande discussão. Existem milhões e milhões de pessoas que nem arrancaram ainda no crescimento. E aí nós temos aqui alguém dizendo que, minha gente, para aí, a coisa vai subir, vai descer, e nós vamos... E na tua pergunta do patamar, mas tem gente que ainda nem chegou nesse patamar de qualidade de vida, de saúde, de transporte, de casa, de bem-estar social, de ter entretenimento, ser saudável. Então nós temos esse drama pior ainda, porque essa discussão demorou a chegar nos países como o nosso. Eu não sei se eu defino como terceiro mundo, como emergente, como subdesenvolvido, como em desenvolvimento, não sei. E entra a questão que dentro da sociedade, o senhor mesmo falou antes, tem vários ciclos, e aí, na verdade, se torna difícil criar políticas para que
a sociedade como um todo se desenvolva, né? Até porque, se a gente for olhar a história, a gente ajudou os Estados Unidos, por exemplo, a subir. Os recursos nossos que poderiam ter sido usados dentro desse país para ajudar o país a começar a subir, nós repassamos uma questão de política externa, uma questão de pós-guerra. Nós ajudamos os Estados Unidos a crescer. Então, eles foram a bola da vez, como mais ou menos são ainda. Agora com a Europa está sendo diferente, com a Ásia também. Mas eles foram a bola da vez e se agarraram no petróleo. Até hoje as guerras comprovam que sem petróleo eles não podem nem sonhar. E é isso que nós não podemos chegar. Num Brasil rico, cheio de recursos naturais, um dia chegar à conclusão seguinte: sem petróleo nós apagamos a luz e fechamos. Nós temos que ter ainda essa visão de que nós vamos descer. Existem lugares que já descem, existem lugares que estão subindo, existem lugares que estão na transição, e é difícil enxergar isso, se tu não fores ensinado a enxergar. Eu vou de vez em quando em cidades no interior, pequenas, eu vejo que o negócio está assim, ó, altíssimo crescimento, tudo que é porta abrindo, o negócio funcionando, todo mundo trabalhando. E tu vai em outros lugares que está na transição, e tem outros que estão caindo, e tem outros que estão lá embaixo. Então, a tua pergunta inicial é, naquele início as pessoas, as que permitiam pensar que o mundo vai ser diferente, que um dia nós vamos ter que ter uma palavra que ninguém gosta, nem educação, nem criança pode ouvir, nem nada, que é limite. Nós vamos ter um limite que não é só de consumo, é um limite também, além do consumo, onde tu joga as coisas. Vide a questão do CO2 na atmosfera, que já foi até um programa aqui, do Geraldo Roig, que mostra o seguinte: nós começamos a jogar coisas demais na atmosfera, também por uma questão de não entender esse ciclo. Então nós estamos chegando ao limite dessas coisas que absorviam o CO2, inclusive os oceanos e tudo, aí como oceanógrafo até, essa discussão já vem há horas. Que parte do oceano que absorve, qual que elimina? A gente nem sabia que o oceano eliminava CO2. Aí as últimas novidades, o rio Amazonas libera CO2 também. Então nós estamos aprendendo coisas que a gente já devia saber para se manter nessa curva, que é o grande desafio. A gente, é aquela coisa, né? Quem nasceu numa época que o Brasil estava crescendo, teve tudo aquilo do crescimento. Quem vai ser a geração futura, que vai ser o Brasil do declínio, ou até dessa coisa, vai ter que ficar preparada e saber que, infelizmente, tu nasceu numa época que vai ser a época do declínio. O que tu pode fazer? Mudar de país. Ou aguentar aqui e saber que nós estamos numa época de declínio. Então tu abre o jornal, tu vê, é dívida, é sinal que nós estamos passando. Agora, o incrível é que existe tudo isso junto. Para mim, inclusive, uma parte bonita. Como é que tu separa as curvas de uma cidade da outra? Do sul do estado para o centro do estado, norte do estado, do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil. Por que a gente vai em cidades? É visível o crescimento, é visível. As pessoas são mais alegres, circula mais dinheiro. Tu vê o nível dos carros, é visível o nível dos carros, o nível de carroças. Não precisa nem ser carro, o nível de carroças. Não tem carroça, eu conheço um lugar que não existe carroça. Conhece um lugar que não tem pedinte, não tem mendigo. Então são fases diferentes. Boa tarde. Eu gostaria de saber se esse nível, né, nessa curva, tudo mais, no mundo, tu falou que tem várias curvas, né? Mas a curva global, a do mundo, tu acha que vai chegar algum momento, esse só crescimento, sei lá, que vai ter um impacto, um baque tão grande que é uma curva grande, assim, um colapso, assim, digamos, um momento que daí, não vai ver uma queda muito grande de todos os padrões e todos os recursos energéticos e tudo mais? É uma boa pergunta, porque existe aquelas marcas históricas das grandes depressões econômicas, dos grandes crashes, das grandes depressões, que, de uma certa maneira, foram sustentadas por recursos que existiam na época. Então, quando tem essas quebras de países, e todo mundo, não é, a gente pode falar tranquilo aqui, porque não é segredo, A gente sabe hoje que se a China falir amanhã, termina tudo. Termina a Europa, termina os Estados Unidos, termina tudo. A China é a bola da vez. Então, hoje a gente sabe, Se o Brasil disser que não paga a dívida, tem um tremor aí. Mas se a China disser, termina tudo, Então tem o caso é que esses picos e essas depressões graves, elas, se tiverem
se tiverem na sustentabilidade necessidade de recursos, e tiver recursos, se tiver necessidade de informação, e tiver informação, se tiver necessidade de mão de obra, isso pode ser mais ou menos disfarçado. Muita gente vai perder emprego, muita gente vai ter doenças e vai morrer mais pessoas por ano, aquela coisa assim, mas a pergunta é que o globo ainda tem, o planeta ainda tem muito recurso que vai aguentar várias dessas. Agora, até quando é uma grande pergunta, né? Até quando é a grande pergunta. Tá? Nós sabemos que, e aí eu não quero entrar nessa área da termodinâmica, porque eu não gosto de ser pessimista, eu me considero inclusive otimista. Nós sabemos em termodinâmica que tudo tende a desordem, e um dia vai estar tudo na desordem, né? Que seja numa guerra nuclear, ou que seja na internet, mas isso aí é mais adiante. Nós estamos discutindo o esforço que a gente tem que fazer, mas quando vários países caem juntos, nós temos isso já. Aí que eu acho lindo a questão da história. O tempo que a gente deveria dar um pouquinho mais para a história, para entender por que civilizações incríveis afundaram. E algumas não deixaram nada. Tá? A civilização maia é muito trazida, essa discussão, né? Roma a gente sabe, foi contaminação por chumbo. Só se usava utensílios de chumbo, que na época era moda, e aquilo foi contaminando, e a gente sabe que contaminação de chumbo, o sujeito começa a ficar débil mental, né? Eu vou brigar com todo mundo, sozinho, não preciso arma, eu vou, aqui eu vou invadir, né? Então, a gente sabe que na história isso tem mostrado. Os perigos, eu tenho até esse grande desafio para quem não acredita nesse perigo, né? Cada vez a escala está sendo mais rápida, que é o sinal que a coisa está ficando feia, está ficando perigosa. Quem é que consegue planejar daqui a 5 anos alguma coisa? Isso vale para governo, vale para... Os governos fazem relatório aí até 2015, até 2020, a gente sabe, né? Que é baseado na situação atual e com uma perspectiva estatística que é frágil. Eu já li um relatório, por exemplo, que em 2000 o Brasil teria 16 centrais nucleares, no ano de 2000. Então, eles viajaram, né? Viajaram naquela época, eles fizeram 1975, né? Eles fizeram 25 anos adiante e 16 centrais nucleares. Então, o que houve? Não teve os inputs, os insumos e a configuração política e econômica do mundo, que hoje em dia a globalização tem isso, para a gente chegar lá. Então, rasga aquilo, faz desaparecer, vexame aquele relatório, tira fora do ar, né? Mas as perspectivas que, para mim, a maior característica dos seres humanos em relação aos outros animais, que é de poder planejar o futuro, nós estamos perdendo essa característica. Para mim, a maior característica que nós temos dos macacos, a nossa maior característica é poder, como espécie, planejar, daqui a 10 anos eu vou fazer isso, daqui a 5 anos eu vou fazer isso, eu daqui a tantos anos vou me aposentar. Nós estamos começando a perder, porque está ficando tão caótica essas curvas, e aí a gente começa a perder o eixo, o horizonte, para poder fazer as contas em cima. E é uma característica comum, as grandes coisas começam a diminuir, os ciclos da economia, os ciclos do comércio, os ciclos da moda, e vão cada vez ficando menor, e entra tudo naquela matemática que nós estamos iniciando, que é a matemática caótica, vira caos. E aí a modelagem do caos é só aquelas coisas coloridas mesmo, assim, que a gente vê, porque não é fácil. Eu gostaria de fazer outra pergunta, na verdade, nessa sua concepção então das fases, né, todas as fases do desenvolvimento sustentável. Gostaria que você conceituasse o que para ti é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, das centenas de definições que existe, eu adiciono mais uma, que seria, dentro de um conhecimento das fases, tu te localizar, a gente se localizar em que parte da fase a gente está e se comportar dentro daquela situação, em cima sempre do que tu tens e o que tu podes fazer. Porque aí o Brasil tem uma coisa interessante, o Brasil tem recursos que nós nem conhecemos ainda, nós ainda temos muito, nós temos recursos, o que se pensar, o Brasil tem 92% do que precisa.
Para qualquer coisa. Se alguém hoje inventar um computador novo e tem um elemento X lá que nunca ninguém, 92% a chance nós temos isso aí. Tá? Então o Brasil tem. Agora nós temos só que vários outros países, e principalmente na Europa, eles não têm mais. Tanto que eles tiveram que se unir, formar aquele rolo que está dando lá ainda, porque eles não têm. O Brasil é um lugar que tem recursos, mas a turma diz que queria ter recursos se não faz as coisas, né? Então é o nosso grande dilema. Nós temos recursos e temos que realizar as coisas. Só que nessa realização não pode ser naquele estilo de que tu arrebenta tudo para construir alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Hoje na Amazônia, nós derrubamos 90 para aproveitar 10. Isso nessa curva de subida e de transição é uma loucura, porque nós estamos botando fora 90% das coisas só porque alguém diz assim, nós temos que crescer e rápido, porque existe o interesse financeiro, econômico de explorar o mais rápido possível para receber o mais rápido possível, para poder crescer o mais rápido possível. E aí, como ambientalista, eu recebo muito essa crítica. Não, você sempre não querem progresso. Bom, para a história, para início de conversa, essa história de progresso foi na época que inventaram a bandeira lá, porque a gente sabe que ordem e progresso, o Brasil nunca respeitou isso aí, nem ordem nem progresso. Tá? Segundo, não se fala mais, a gente discute a questão do desenvolvimento. Não se fala mais nem em crescimento, porque hoje, se nós fôssemos fazer uma tabela rígida, o nosso crescimento seria negativo. Isso eu discuto desde a década de 80 com um amigo meu que fazia doutorado comigo nos Estados Unidos. Quer dizer, tia, tu não entende? Nós estamos com crescimento negativo. É visível. Tá? É só tu ver, fazer um levantamento, eu faço em aula no primeiro dia. Quem é que acha que hoje está melhor do que 10 anos atrás? Ninguém acha. Quem é que acha? Então, se for na minha faixa etária, quem é que acha que está melhor do que na década de 70? De música, se produzia música muito melhor, era música mais profunda, a diversidade era maior, tinha mais não sei o quê. Então, de uma certa maneira, nós estamos trocando quantidade por qualidade. E isso é perigoso. Nós temos que batalhar por qualidade. Melhor qualidade de vida, e às vezes envolve menos gente. Uma melhor qualidade de ensino, às vezes envolve também menos instituições. Nós vamos ter que chegar a olhar isso aí. Então, a questão da qualidade, da quantidade, que é um outro item que entra nesse debate, porque no início tu sai com muita quantidade, e aí tu vai mudando e vai trocando quantidade por qualidade, e aí tu começa a batalhar só por qualidade. Uma vez eu me flagrei disso numa viagem que eu fiz, que eu queria mandar uma coisa para o Brasil, e o sujeito diz assim, tu vai ali no sujeito especialista em caixa de papelão. Eu fiquei abismado. Como é que uma economia tem lugar para alguém que passa o dia inteirinho fazendo caixas de papelões, mas para coisas exóticas, não é caixa de papelão assim. Eu vi gente chegar com uma orquídea e dizer, olha, eu queria mandar isso aqui para minha prima lá não sei onde. O cara faz uma caixinha. Eu fiquei pensando, o que é a economia quando ela fica madura e tem lugar para todo mundo? Tem um nicho para todo mundo, né? Ou seja, o sujeito ganha dinheiro fazendo caixinhas de papelões. Eu tinha, no caso, uma prancha de surf tamanho do bonde. O cara fez uma caixa de papelão que era uma obra de arte. Claro, e cobra, e quem mora lá tem dinheiro para pagar, e ele vive em cima disso aí, mas tu vê, é um sinal da maturidade do modelo econômico. Tu passa a ter especializações e começa a ter cooperação das pessoas, de uma certa maneira. Porque o sujeito que vende a prancha já disse para tu ir ali. Não é competição, é cooperação. Ela é a tua tia. Não, eu queria saber se tem assim como dizer, de uma maneira global, geral, assim, que faz o que a gente se encontra hoje no mundo, dentro dessas quatro. Eu sei que você falou que tem vários tipos, né, diferentes de livros, mas teria como considerar? Tem. Esse grupo que estuda, existe o país, estados, cidades e tudo, a gente já pode dizer. O Brasil está ainda numa curva ascendente. O Brasil ainda é um país que está numa curva ascendente. Os Estados Unidos é um país que está numa curva descendente aguda, ou seja, rápida, íngreme. Tanto que eles tiveram, inclusive, que bolar o 11 de setembro, para disfarçar essa queda. Tá? Porque é visível a queda. Eu estudei nos Estados Unidos da década de 70, eu estudei nos Estados Unidos da década de 80, e vou aos congressos, né, na década de 90, e agora é visível. Uma pessoa chega lá, tu vê quando é que
aquele dinheiro dos projetos das universidades, era estradas com 8 pistas, eles congelavam o solo na estrada. Quando o solo tem muito problema, eles congelavam, tinha uma máquina que estava congelando 24 horas. Tu vê que era recurso sobrando, um crescimento incrível. Esse foi o espaço. Tá? Vê quem é que vai ao espaço hoje. Porque virou. Tanto que o Brasil faz esse erro de querer ir no espaço agora, quando, né, essa questão... O custo de ir ao espaço é uma loucura, que se as pessoas fizessem, eu faria um abaixo-assinado para o governo pedindo 1 quilo de erva mate. Eu brinco sempre, né? Porque se eu fosse astronauta eu queria levar 1 quilo de erva mate para ir à Lua custa 32 milhões de dólares. Para ir a Marte, 47 milhões de dólares. Tu imagina as toneladas que se leva de água, de metal, de gás, de papel, vai dizendo. Tanto vê, a questão de ir ao espaço foi uma época de crescimento. Tem países que estão em crescimento? Tem a China, está louca para ir para o espaço. A China está num crescimento e já meio que pagando o custo disso aí. Tá? Meio que pagando o custo. Porque quando tu queres um crescimento assim só em quantidade, tu começa a ter problemas sérios. A China já está tendo problemas, a gente, principalmente na área ambiental, já começa a receber os problemas ambientais, porque começa a chover diferente, começa a ter inundação, começa a ter ventania que não tinha, vento forte demais, começa a ter movimentos sociais, que eles não... Né, era um outro tipo. Né? Já tem muita gente querendo sair da China. O sujeito começa a guardar um pouco de dinheiro, já quer sair mesmo. Se puder, eu quero ir para Nova York. Tá? Assim, eu brinco, as pessoas são parecidas. Né? Mas a tua pergunta é interessante, porque já se sabe, o Brasil ainda está em crescimento. O Brasil, como um país de muito recurso, apesar de mal usado, nós ainda temos esse fôlego. Tanto que os outros países, tudo ficam nos olhando. A Amazônia, a água, os recursos minerais que o Brasil tem, e passa para os outros países também, muito. E aí eles são nossos eu não digo colonizadores, mas eu digo que eles são nossos bons negociadores para eles. Estamos quase no fim, mas tem uma pergunta aqui que é dentro disso que você está falando, por isso que eu interrompi. A Patrícia gostaria de saber se a gente pode traduzir essa forma de visualizar que você está passando para a gente através de alguns indicadores principais ou algumas variáveis que a gente poderia considerar para analisar em que fase, ou identificar em que fase que a gente está. Existe uma série de indicadores, discretamente falei em alguns, e antes quero dizer surpresa, eu pensei que estava recém começando, aqui está me dizendo que já está terminando. Estou brincando. Vai ficar bom o assunto, ele até perde. Indicadores existem. E diversidade, eu falei né? Que a diversidade no início é só sempre pensar uma cidade que vai começar. Né? Depois, como é que ela cresce, a diversidade, depois começa a diminuir de novo. A reciclagem é um bom indicador. Né? Reciclar pessoas na questão de emprego, que todo mundo diz que faz, e é um problema gigantesco, gigantesco. O próprio Estados Unidos estava mostrando agora, tu gasta 600 vezes mais do que... não é fácil. Então, diversidade, reciclagem, cooperação. E tem um autor chamado Robert Costanza, eu gosto muito dos trabalhos, ele sinalizou o seguinte: no início o sujeito é individual, na época de crescimento o sujeito é individual, tudo pensado no indivíduo. Aquela roupa na loja X tem 10 mil exemplares iguais, mas aquilo foi feito para ti. Eles exploram o indivíduo é o centro. Depois nós vamos, quando começa a subir e começar a transição, a gente começa a pensar em comunidade. É só olhar aqui na volta, temos os programas comunitários, isso é um aviso de maturidade. E quando vira, e nós vemos que estamos começando a escorregar, começa a se pensar no sistema todo. E é aí que tem a tão badalada a interação entre as disciplinas, interdisciplinar e multidisciplinar e superdisciplinar, né? E é exatamente isso aí, nós vamos ter que começar a dar um desespero, e o sujeito vê que a especialização não basta, e que a união dos especialistas também não basta, e que nós temos que nos misturar mais para tender a ver esses ciclos todos. Então, esses são bons indicadores. Um outro indicador que eu gosto é mudar a quantidade por qualidade. Eu trabalho muito em cima disso aí. Tá? Eu lembro uma vez de descer na Cidade do México, foi o único lugar que eu vi isso. Tinha um outdoor gigantesco escrito: o número não é a verdade é a qualidade.
Eu estava falando no número de pessoas, porque a cidade do México é uma das grandes, né, metrópoles, né, com 19 milhões de pessoas, uma loucura. Então eu estava dizendo que o número de pessoas não era grande coisa, a grande coisa é a qualidade que essas pessoas usam. Tá? Então nós temos esse drama aí também de quantidade, e eu gosto muito. Quando as pessoas começam a pensar em qualidade, elas estão entendendo melhor o sistema. No início não precisa. Pensa na agricultura, no início tu pega um trator e arrasa o campo. Tá? Porque vai começar a produzir que nem louco. Enche de substâncias ali, nutrientes e água, e aquilo cresce. Aí a agricultura descobriu, né? Não deixa fazer a transição, porque vai ter declínio. Corta tudo, arrasa tudo e vamos de novo. E cresce. Só que pessoas não são assim. As pessoas duram mais do que um milho. Né? E a sociedade, então, dura muito. Né? Então nós não podemos arrasar e começar de novo. Nós vamos ter que saber que... Antigamente se falava, o país vai ser mais de velhos, mas era mal encaminhado essa discussão. Na verdade, nós vamos ter que batalhar para ter melhor qualidade de vida. Esse é. E a palavra está aí, qualidade. Vou perguntar, dentro da educação, na sua opinião, quais seriam as disciplinas, os conhecimentos que deveriam ser mais ensinados ou aprofundados nas escolas, nas universidades, independente da faculdade que o estudante está desenvolvendo, para ter um aumento nessa consciência de que a gente necessariamente precisa voltar mais para a qualidade, como o senhor falou agora há pouco, ter uma sociedade mais sustentável. Por exemplo, eu vejo, na minha opinião, a ecologia é uma disciplina fundamental, e principalmente na área que é a administração. Agora eu estou começando a estudar mais, eu estou estudando essa área de gestão ambiental, então eu vejo que a ecologia é muito importante, eu acho que seria importante para qualquer disciplina também. Eu estou há 30 anos dentro da universidade, e na universidade que eu pertenço, da FURG, eu consigo enxergar o ciclo inteirinho dela. Tá? Estando 30 anos dentro de uma universidade, tu consegue assim, enxergar o ciclo. Tá? A questão do ensino, nós temos 2 desafios para o Brasil. Primeiro, as pessoas não precisam entrar nas universidades para serem bons profissionais e terem uma vida adequada. Isso é um vício que o Brasil tem que perder. Tá? Todo mundo tem que entrar na universidade, que aí o sujeito... Isso foi uma época. O sujeito entrava na universidade, tinha um emprego garantido, recebia bem. Se foi. Se sabe isso. Então a universidade também tem que encarar isso de uma certa maneira, como 3º grau, e batalhar no 2º grau, na questão do ensino técnico, na questão do ensino de base. A própria universidade tem que reagir mais nesse assunto. Nós sabemos que nós temos problemas no nível universitário, mas é sinal de maturidade pensar mais no 1º grau, no 2º e no técnico. O técnico resolve muito nessa fase de crescimento. Depois não vai precisar mais de técnico, é a coisa mais incrível. Vai ser super selecionado, né? Vão ser poucos técnicos, mas no início a gente precisa de bons técnicos, e muitos técnicos. Então, isso é uma grande coisa. Segundo, a universidade tem que se flagrar dos problemas que tem na rua, deixar de ser engessada. Eu faço muito essa crítica. Existem disciplinas, e por favor, não me peçam, porque eu não vou dizer, né, que são do tempo do meu avô, então são ensinadas do mesmo jeito. Né? E o mundo não é mais assim. Exatamente, nós temos que descobrir essas disciplinas que vão moldar os estudantes naquele pouco tempo, porque depois o sujeito já sai na rua, já sai na calçada batalhando. Então, essas disciplinas... Eu gosto muito de disciplinas optativas e interativas. Eu não consigo me ver como professor numa disciplina clássica, daquelas básicas, e 30 anos lecionando aquilo. Tem gente que é desse padrão. Eu sou do outro e por isso que eu enxergo. Fazer trocas de disciplina serem mais fáceis, alunos da administração fazerem ecologia, alunos da ecologia fazerem administração. Foi a primeira coisa que eu fiz no meu doutorado, quando eu cheguei nos Estados Unidos, peguei o catálogo, olhei assim, enfoque sistêmico. Departamento de administração. É lá que eu vou. Cheguei lá, o cara olhou pra mim e disse, tu tem cara de ecólogo. Camiseta, chinelo de dedo, bermuda, não sei o que lá. Mas bem-vindo. Então eu chegava em aula de administração, tinha turma de terno, gravata, pastinha, telefone, não sei o que. Mas a interação disso aí é super produtivo. Porque são conversas diferentes com o mesmo objetivo. E se as partes forem acostumadas a essa conversa, que é uma dificuldade, mas com o tempo saem coisas ótimas. A melhor coisa que tem, eu considero, publicar com alguém de uma outra área.
Os dois lados aprendem e saem coisas incríveis. Eu publicar com um biólogo que pensa igual a mim, um ecólogo que pensa, que graça que tem, ele vai dizer que eu digo. Né? É uma coisa até meia, é uma interação meia, né, estranha, mas e a questão da qualidade também vai entre a universidade dar mais resposta à sociedade. Isso aí é uma coisa que a sociedade cobra, e bem cobrado. E às vezes a gente faz esse semestre que está terminando lá na FURG com uma turma da engenharia, eu disse, olha, nós temos que produzir algo para a população, não é para o seminário internacional de engenharia, não, vamos fazer uma coisa, é difícil, mais para popular do que para mostrar que tem esse feedback, tem esse retorno. A universidade, com a qualidade que tem, retorna para melhorar lá embaixo e para melhorar essa turma, para quando chegar aqui eles estão e vai. Então é uma pergunta interessante e faz parte em cada detalhe dessa curva, tem comportamentos diferentes. É lamentável a gente estar chegando no fim, realmente foi uma satisfação estar aqui com você. Eu gostaria que você gostaria de deixar uma mensagem de encerramento para a sua fala de hoje. Acho que já tem muitas mensagens interessantes que você está passando, você gostaria de chamar a atenção para mais alguma antes da gente encerrar? Certamente, eu queria agradecer ao convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é sempre importante, eu gosto, há muitos anos lecionei na ecologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então me sinto mais ou menos em casa. E a mensagem principal é que essa questão do desenvolvimento sustentável é mais simples do que nós pensamos. Apesar da dificuldade que existe em se adaptar às curvas, o ser humano às vezes tem essa dificuldade em se adaptar. Tá? É um animal que se adapta fácil, mas às vezes nesses detalhes é mais difícil, porque as outras espécies têm isso geneticamente. O sujeito, quando tem pouca comida, hiberna. Quando tem, então as espécies já têm isso geneticamente. Nós, como conseguimos conversar fiado, até desdobrar, a gente tem essa dificuldade, né? Não, mas hoje não, amanhã eu começo a fazer minha dieta, né? Então nós temos essa dificuldade, mas é mais simples. Nós temos que parar de perder tempo com a teoria e começar a tentar identificar essas fases e mostrar comportamento nessas fases aí. Então o desenvolvimento sustentável é mais fácil do que ficar buscando algo que parece que ninguém sabe o que é. E é a mensagem. Obrigado. Nós agradecemos, queremos agradecer também a presença dos debatedores que ajudaram com as suas perguntas a esclarecer um pouco melhor um tema relativamente simples, mas de tantas complicações, digamos assim, de colocar em prática. E queremos agradecer aos internautas que nos assistiram também e anunciar que na semana que vem, no dia 8 de julho, nós vamos estar recebendo a Terezinha Guerra, professora da Ecologia, né, daqui da URGS, provavelmente alguma colega sua, né? Ela vai estar aqui com a gente para conversar sobre o desenvolvimento sustentável em debate. Muito obrigado e uma boa tarde.